Olá, agora são 7h19. Uma pessoa morreu num acidente que envolveu 4 veículos ontem à noite na rodovia Lucimeira, em Vassouras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, um carro tentou fazer uma ultrapassagem em local proibido e acabou batendo em outro automóvel que vinha no sentido contrário. Outros 2 veículos que vinham atrás não tiveram tempo de frear e também bateram. O motorista do carro que fez a ultrapassagem, Antônio Carlos dos Santos, de 33 anos, morreu na hora. O corpo dele foi levado para o IML de Barra do Piraí. Os ocupantes dos outros veículos passam bem. Nesse sábado foi comemorado o Dia Mundial da Acessibilidade e por isso a gente aproveita para falar sobre os direitos que os portadores de deficiência possuem e que muitas vezes não são respeitados. Nós vamos falar ao vivo com a repórter Aline Araújo. Aline, bom dia. O que prevê a lei sobre isso? Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. São vários direitos em vários setores, até porque a acessibilidade não é só transporte, como a gente pode imaginar num primeiro momento. A gente vai conversar com o advogado Pedro Alves de Souza, que tem mais informações. A acessibilidade é muito amplo, né? Bom dia, Aline. Nós temos acessibilidade ao emprego, acessibilidade a um cargo público, acessibilidade nos locais públicos, né, agências bancárias, tudo isso. Nós temos diversas leis no Brasil disciplinando esses direitos aos portadores de necessidades especiais. E resumindo para a gente, quais são esses direitos? São vários direitos, né? Até 20% de cota, por exemplo, de vaga num concurso público, vaga obrigatória nas empresas com mais de 100 empregados, né? Acesso facilitado a todos os imóveis públicos, igualdade por exemplo, com idoso na fila de banco, né, tem preferência e assim vai. São transporte público gratuito. Então, são várias leis e é importante que a pessoa que se sinta discriminada em qualquer um desses direitos, por ser discriminação crime, ele pode fazer um registro policial para punir penalmente aquele que desrespeitou e também pode, inclusive, ir à justiça e exigir a reparação do dano moral, quando for o caso. E a gente tem assim um problema que é o transporte coletivo, né? A pessoa pode recorrer a esse direito, ela tem que ter um transporte adaptado a ela? Sim, isso está previsto na lei, aquelas 2 vagas no transporte público interestadual e no municipal, cada município tem a sua lei. Agora é indispensável, aí a legislação federal determina ao município que tenha esse plano de acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. Cada município tem a sua lei. Ainda é grande o desconhecimento dessas leis? É grande por parte dos 2 lados, inclusive dos portadores de necessidades especiais também, mas também do poder público, porque ainda coloca pouco em prática. Por exemplo, na construção de imóveis novos, né, há toda uma legislação especial para isso e as pessoas ainda desconhecem, aplicam pouco por desconhecer as regras. E é previsto até prisão para quem não cumpre? Até prisão, por isso a ocorrência policial, para poder punir criminalmente. Muito obrigada. Elisa. Obrigada, Aline. Agora a gente fala de um problema muito comum nessa época do ano, a infestação de insetos. A preocupação é tanta que a procura por serviços de dedetização aumenta 70%. É só o verão se aproximar que a dona Essi já começa a se preocupar com as visitas. Mas não é pela política da boa vizinhança, não. Ela quer exterminar a presença indesejável das baratas. Não pode deixar de detetizar porque elas infestam muito e nessa época pior ainda. Muita gente tem a mesma preocupação nessa época do ano. É que quando o tempo esquenta, a possibilidade de aparecerem ratos e insetos é maior. De acordo com a empresa que está fazendo o serviço de extermínio aqui, nesse período a procura aumenta até 70%. Nessa época do ano, eles costumam, né, se reproduzirem mais, eles saem mesmo, é uma época de calor, é uma época muito quente, então eles reproduzem, se acasalam mesmo nessa época do ano. A gente tem que fazer sempre o controle para evitar a infestação. Nesta outra empresa, a procura aumenta 60% quando o calor chega. Para controlar as pragas, é preciso detetizar a casa a cada 6 meses. E não é só. Algumas dicas podem ajudar a manter os insetos bem longe. Limpar a casa, manter os terrenos baldios limpos, áreas externas, tá sempre vistoriando dentro de armários, debaixo de pia, evitar a infiltração de água, né, de solo, goteira, e ter um cuidado. O principal é o cuidado.
A gente viu aí na reportagem que a dedetização é uma forma de se livrar dos insetos, só que muita gente tenta fazer isso por conta própria e acaba ficando exposta a produtos tóxicos. Nós vamos voltar a falar ao vivo com a Aline Araújo. Aline, o uso de alguns produtos pode até afetar a saúde, né? Pode sim, são vários tipos de alergias que podem prejudicar sim. A gente vai conversar com o alergista José Nereu Militão Filho. Bom, as pessoas elas estão sujeitas a alergias por causa de produtos que se usa para evitar o mosquito. Sim, segundo o Ministério da Saúde, a intoxicação por inseticida é a 5ª maior causa, tá, na região sudeste do Brasil. As pessoas mais afetadas são principalmente as crianças, porque 50% dessas intoxicações ocorreram porque o veneno estava à disposição do contato da criança. 70% das vezes que eles foram armazenados principalmente na cozinha. Então isso é muito complicado. Bom, são vários tipos de inseticidas que são usados. O mais comum é o spray, né? E tem que ser usado de que forma? Bem, a categoria dos inseticidas atualmente, antes eles eram os organos clorados, depois organos fosforados, hoje eles são os piretroides sintéticos. Eles são menos tóxicos do que esses dois outros que eu falei. Não são ligados ao início de câncer, linfomas, nada disso, os outros dois anteriores eram. Mas o correto é você usar e em casa nós não temos como usar máscara, né? Então esse spray procurando principalmente aqueles que são à base d'água, porque os que têm solvente químico são piores e geram uma intoxicação maior. Muito obrigada pelas informações, Elisa. Obrigada, Aline. Para quem vai aproveitar esse início de semana para procurar uma oportunidade no mercado de trabalho, é só ficar ligado nas dicas da Ana Cláudia Gonçalves. Olha só. Os estudantes de Resende vão encontrar vagas para Sistema de Informação, Ciências Contábeis e Informática. Em Barra Mansa, chances para quem está cursando Administração, Direito e Ciência da Computação. E em Três Rios, para Nutrição e Técnicos em Mecânica e Contabilidade. No seu vídeo está o endereço da página do Rio Sonet, onde você encontra a lista completa das oportunidades do mercado de trabalho na região. O domingo foi de esporte com fraternização entre a garotada que participou do Festival Dente de Leite de Futsal. A repórter Kênia Pinheiro acompanhou as partidas em Rio Claro. 12 equipes participaram da última etapa antes da grande final. E o dia começou em grande estilo. Teve banda sinfônica tocando o hino nacional e uma disputa, acima de tudo, com muita diversão em quadra. Os pequenos atletas de 6 a 10 anos deram um show mesmo. Alguns já chegaram trazendo lembranças dos ídolos para dar sorte. Nomes nas camisas, penteados. A garotada estava inclusive na mira dos flashes dos admiradores. Os gols marcados, claro, fizeram a festa da torcida nas arquibancadas. Mas o grande destaque por aqui foi a alegria desse momento especial. Futebol, teve partida da última rodada do Campeonato Brasileiro ontem em Volta Redonda e foi um clássico carioca. Botafogo e Fluminense empataram a partida em 1-1. Mais de 6 mil pessoas vieram ao estádio. Ganhar para o Botafogo era uma questão de honra. Só assim poderia voltar a disputar logo a Libertadores. E o Jorge não queria se decepcionar. Hoje só quero sair aliviado. Eles fizeram um bom papel nesse decorrer do campeonato. Vamos mostrar isso hoje em campo aí. Os tricolores também queriam sair vitoriosos. A expectativa é que o Fred faça 2 artilheiros do Campeonato Brasileiro. E o Fred abriu o placar. Para a alegria e esperança dos alvinegros, Felipe Menezes fez o gol do empate. E como no futebol nem tudo depende de um jogo só, o jeito era torcer aqui e secar as outras partidas que estavam rolando. É só secar o Vasco hoje, torcer pro Corinthians para deixar tranquilo. Aí, unir a torcida, só isso. No intervalo, as atenções se voltaram para o camarote onde estava o jogador Conca. E o jogo terminou empatado, 1-1. A torcida tricolor veio na expectativa de que o Fred saísse daqui como artilheiro do Brasileirão deste ano. Mas para isso, ele precisaria ter marcado mais um gol. Como fez apenas um, ficou atrás do Borges, atacante santista, que tem 23 gols no campeonato e não entrou em campo neste domingo. A torcida agora quer vibrar com a Libertadores. Claro que o objetivo maior mesmo era ser campeão, mas não deu.
e conquistar a vaga direta para a Libertadores é o objetivo agora nesse final, nesse último jogo, né? Então está todo mundo de parabéns pelo trabalho. O segundo turno foi fantástico do Fluminense, né? Foi uma campanha muito boa. Se a gente tivesse melhorado um pouquinho mais no primeiro, tivesse sido um primeiro melhor, né? A gente teria chegado até aí a brigar pelo título, A gente fica por aqui, outras notícias da região no Repórter ao Vivo, no primeiro intervalo do Mais Você. E ao 12h15 tem o RJTV primeira edição, que vai mostrar a má conservação do antigo prédio da Câmara de Vereadores de Barra Mansa. Uma ótima semana para você e até amanhã.